O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos aqui nesta igreja para celebrarmos a Eucaristia, porque nós queremos ouvir a voz daquele que é o nosso pastor, o bom pastor, Jesus, que deu a vida por nós e continua oferecendo-se por nós. Portanto, nós, como suas ovelhas, devemos ouvir a sua palavra, estarmos atentos àquilo que Ele quer nos ensinar. E ao mesmo tempo nós nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue, para que nós tenhamos a força de segui-lo. Jesus é o pastor que nos conduz para o Pai. Nestes dias nós estamos lendo e refletindo o Evangelho de São João. E Jesus continua também no Evangelho de hoje falando sobre o pastor. Ele é o pastor. Ele foi enviado do Pai para cuidar das ovelhas que o Pai mesmo confiou a ele. O Evangelho de hoje diz que Jesus está no templo. Jesus tinha se tornado conhecido e até famoso. E em torno dele havia muita discussão, porque algumas pessoas acreditavam em Jesus como o enviado de Deus, enquanto que outras pessoas não acreditavam nele. Algumas pessoas pensavam que ele fosse até um impostor, como alguns diziam, que ele não vinha da parte de Deus. Nós lembramos daquele trecho do Evangelho, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem as pessoas acham que eu sou, e os discípulos respondem. Alguns acham que é Elias, outros acham que é Jeremias, outros acham que é João Batista ou alguns dos profetas. Portanto, havia muita discussão a respeito da pessoa de Jesus. Não tinham ainda descoberto a identidade de Jesus, não sabiam que ele de fato era o Messias. Portanto, diante dessa incerteza, dessa insegurança a respeito de Jesus, algumas pessoas, alguns judeus se aproximam dele
e dizem: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Nós queremos saber, queremos que tu nos diga, queremos ouvir da tua boca se realmente tu és o Messias, porque nós temos dúvidas a respeito disso. Mas nós podemos nos perguntar: será que realmente eles tinham dúvida a respeito da messianidade de Jesus? Jesus responde: eu já vos disse, mas vós não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. Se vocês não acreditam nas minhas palavras, vejam as obras que eu faço em nome do Pai. Portanto, Jesus evoca as obras que ele realiza como testemunhas de que ele vem da parte do Pai. Ora, os judeus que interrogam Jesus, eles conhecem as Escrituras. E nas profecias do Antigo Testamento, quando fala do Messias, diz as obras que ele realizará. João Batista também teve essa dúvida a respeito de Jesus e enviou seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu o Messias ou devemos esperar um outro? E o que Jesus respondeu: vão, dizem a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos caminham, os mortos ressuscitam e o reino de Deus é anunciado. Portanto, João, ouvindo isso, ele vai concluir que Jesus é o Messias, porque assim as Escrituras diziam. Essas são as obras que Jesus realiza e que dão testemunho da sua messianidade. Portanto, vem a pergunta, novamente: será que eles realmente têm dúvida a respeito da messianidade de Jesus? Ou eles recusam em acreditá-lo, em acreditar de que ele é o Messias? Na verdade, Jesus não é o Messias que eles gostariam que fosse. Jesus, com as suas pregações e com seu modo de viver, os incomodava. Jesus questionava o modo como eles viviam, o modo como eles procediam, o modo de ensinar e de viver a fé. Jesus acolhe os pecadores, Jesus come com eles, Jesus convida os pobres a fazerem parte do reino de Deus e diz que são os pobres que são chamados a fazer parte desse reino e que Deus, o Pai, os escolheu. Convida à humildade, convida ao perdão. Jesus convida a renunciar às riquezas, a não apegar-se aos bens deste mundo. Jesus condena uma religião vivida de sacrifícios e baseada em práticas exteriores. Jesus convida à coerência e tudo isso os incomodava. Então podemos dizer que, na verdade, eles não querem que o Messias seja aquele que Jesus está representando, o modo como Jesus está sendo, como ele está agindo. Eles gostariam de um Messias diferente, um Messias que não os incomodasse, que os deixasse viver daquele modo como eles sempre viveram, do modo como convinha a eles. Enquanto que Jesus faz um convite à conversão, à mudança de mentalidade, porque se não mudarem de mentalidade, não podem fazer parte deste novo reino que ele está anunciando. É uma chamada de atenção para todos nós hoje. O que significa para nós acreditar em Jesus Cristo como
Messias, como o Filho de Deus que veio a este mundo. Significa aderir ao seu projeto. Nós podemos nos tornar cristãos de nome e não de fato. A primeira leitura que hoje nós ouvimos diz que os cristãos foram em Antioquia, os discípulos de Jesus, aliás, foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia. Cristãos, isto é, aqueles que seguem Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que procuram viver com coerência. Portanto, nós devemos ser cristãos de fato, porque pode haver a tentação de ter o nome cristãos, de sermos discípulos de Jesus, mas não querermos nos comprometer com Jesus, com a causa de Jesus. Podemos ser cristãos que não assumem um compromisso de cristãos. Podemos querer ser cristãos e não agir em nome de Jesus, e não querer assumir uma postura de verdadeiro discípulo. Por isso, existem pessoas que se dizem cristãos, mas não seguem o ensinamento de Jesus. Cristãos de nomes. Nós somos chamados a sermos de fato cristãos, isto é, aqueles que agem em nome de Jesus, aqueles que aceitam os desafios e que procuram colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Podemos ser cristãos e não pertencermos ao rebanho de Cristo. Jesus disse para aquelas pessoas que elas não são ovelhas do seu rebanho. Por que não são ovelhas do seu rebanho? Não porque não são convidadas ou são indignas, não. Ao contrário, Deus enviou seu Filho Jesus, e Jesus veio em nome do Pai para formar de todos os povos um só rebanho, um só pastor. Jesus nos diz isso. E o Pai não rejeita ninguém. Jesus usa de misericórdia para com todos. Ele quer que todos sejam salvos, que todos façam parte do seu rebanho. Mas Ele não impõe, Ele não obriga. Não são ovelhas do seu rebanho porque não querem escutar a sua voz, porque não querem obedecer, porque não querem se submeter aos ensinamentos dele. Portanto, não é Deus que rejeita, mas nós podemos não pertencer ao rebanho de Cristo porque nos recusamos em ouvir a sua palavra, em seguir os seus ensinamentos, a querer viver do nosso modo e não conforme o Evangelho. Portanto, nós devemos buscar essa coerência, essa obediência, na certeza de que Jesus é o pastor que quer somente o bem das suas ovelhas. Ele deu a sua vida. Lembremos-nos sempre dessa afirmação de Jesus, que Ele repete diversas vezes: eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu não exploro as ovelhas, eu amo as ovelhas, eu quero o bem das ovelhas. Por isso nós devemos nos sentir amados, experimentar a misericórdia do Pai manifestada na pessoa de Jesus Cristo, e termos essa docilidade, sabendo que seguindo esse pastor nós teremos a vida em plenitude. Somos todos chamados, portanto, a fazer parte deste reino que Jesus veio anunciar. Somos chamados a fazer parte deste rebanho, com humildade, com docilidade, com obediência.
E assim nós seremos capazes de testemunhar Jesus Cristo ressuscitado. Os Atos dos Apóstolos continuam nos mostrando como os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, saíram pelo mundo anunciando, testemunhando Jesus Cristo. Quando eram perseguidos em um lugar, eles iam para outro. E os Atos dos Apóstolos, neste trecho que nós ouvimos, fala que os discípulos de Jesus se dispersaram por causa da morte de Estevão. Isso foi motivo para eles irem para outras regiões. Eles ainda tinham uma mentalidade muito limitada, no sentido que achavam que o Evangelho deveria ser anunciado somente para os judeus. É isso que eles estavam fazendo. Quando veio a perseguição, eles tiveram que ir também para ambientes fora daquele ambiente judaico. Foram para cidades consideradas pagãs, cidades gregas. E lá também, aqueles que não pertenciam ao povo de Deus começaram a acreditar no anúncio do Evangelho, começaram a aderir à fé em Jesus Cristo. E assim o Evangelho foi se espalhando cada vez mais. Aparece hoje a figura de Barnabé e de Paulo. Saulo, que tinha se convertido e agora se tornou também ele um apóstolo, testemunha de Jesus Cristo, junto com Barnabé. Barnabé e Saulo e Paulo. E falando em Barnabé e Saulo, lembra, só para explicar para vocês, nós padres barnabitas, assim somos chamados, nós unimos a figura de Paulo e Barnabé, porque nós fomos fundados por Santo Antônio e Maria Zacaria com o nome de Clérigos Regulares de São Paulo. É a primeira ordem religiosa dedicada ao apóstolo Paulo, que tem como exemplo de missionário, de discípulo de Jesus, este apóstolo. E quando os padres começaram a trabalhar, procuraram uma igreja que tivesse o nome do apóstolo Paulo. Foram procurar, encontrar uma igreja lá na periferia de Milão, que se chamava Igreja de São Paulo e São Barnabé, dedicada aos dois. E os padres começaram a trabalhar, o povo começou a chamar para os padres de barnabitas, porque trabalhavam na igreja de São Barnabé. Assim ficou o nosso apelido de barnabitas, mas o nome oficial é em nome de São Paulo. Então, servem para nós como exemplo de discípulos missionários de Jesus Cristo. Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, que apresentou Paulo à comunidade, e os dois evangelizaram, os dois foram fiéis ao mandato que receberam de Jesus. E hoje nós somos chamados a sermos discípulos missionários, olhando o exemplo destes apóstolos, sabendo que não é fácil, que encontraremos sempre barreira, são muitos os desafios, mas o Senhor está conosco. É com a força da palavra, com a força da Eucaristia e confiando no bom pastor Jesus, que nós iremos cumprir a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.